Olá e bem-vindos. Hoje o nosso mergulho é fundo. Vamos falar sobre filosofia da educação. Com base numa análise da Enciclopédia de Filosofia de Stanford, vamos explorar uma pergunta que, no fundo, mexe com a vida de todos nós. Pois é, para que serve realmente a escola? Olha, esta é uma daquelas perguntas que com certeza toda a gente já se fez. E acreditem, os filósofos andam a tentar responder a isto há milénios. Bom, para a gente começar a desemaranhar essa questão, temos que voltar um pouco no tempo. A busca por um propósito para a educação não é nada nova. Já era um tema central lá na Atenas antiga e desde então nunca mais saiu de pauta. E olhem só que interessante esta linha do tempo. Ela mostra que, embora as perguntas sejam milenares, o estudo formal, a disciplina acadêmica mesmo, é algo bem mais recente e que cresceu de uma forma impressionante nas últimas décadas, envolvendo-se diretamente com as políticas do mundo real. Ou seja, aqui fica claro que não estamos a falar só do que acontece dentro das quatro paredes de uma sala de aula. De jeito nenhum. Este é um campo que analisa o propósito e a própria estrutura de como nós, enquanto sociedade, aprendemos e passamos o conhecimento para a frente. E é aqui que a coisa começa a ficar, mais complexa, porque quando os filósofos olham para o propósito da educação, eles encontram um conflito, uma tensão fundamental entre duas ideias muito diferentes sobre o que a escola deveria, afinal, alcançar. E esta tabela resume na perfeição o grande debate. De um lado, temos a ideia de que a educação vale por si mesma, que o objetivo é desenvolver a pessoa, o intelecto ou as virtudes. Do outro lado, a visão da educação como uma ferramenta para outra coisa, para arranjar um bom emprego, para construir uma sociedade melhor, para ter uma vida melhor. O filósofo R.S. Peters, por exemplo, era um grande defensor da primeira visão, a intrínseca. Para ele, a educação de verdade é aquela que nos apresenta as grandes tradições do saber humano, como as artes e as ciências, coisas que têm valor em si mesmas. Certo. Para conseguirmos navegar por esta complexidade toda, os filósofos desenvolveram uma espécie de kit de ferramentas, um conjunto de 3 perguntas essenciais que podemos fazer a qualquer sistema educativo para o entender melhor. E aqui estão elas: objetivos, conteúdo e autoridade. Estas 3 perguntas são basicamente a fundação de qualquer discussão séria e filosófica sobre educação. Vamos ver como isto se desenrola. E essa terceira pergunta, sobre a autoridade, nossa, essa é talvez a mais espinhosa de todas. Afinal, quem é que manda? O Estado, que quer cidadãos coesos? Os pais, que querem transmitir os seus valores? Os professores, com a sua especialização? Ou o próprio aluno, que busca autonomia? É uma negociação constante. E falar sobre quem decide e para quê leva-nos inevitavelmente a um outro tema super importante e muito atual: a relação entre a educação e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O filósofo John Rawls, por exemplo, trouxe uma ideia muito poderosa para este debate. A visão dele era que, numa sociedade justa, a educação deveria funcionar como um mecanismo para garantir que o lugar em que uma pessoa nasce não dite as suas hipóteses de sucesso na vida. Só que, mesmo com esse ideal, surge uma questão bem difícil. O objetivo é garantir que toda a gente tenha uma base adequada, o mínimo para funcionar na sociedade, ou o objetivo é ir mais longe e nivelar o campo de jogo para que a competição por posições seja verdadeiramente justa? São duas visões bem diferentes. E atenção, isto não é um debate apenas teórico. A resposta a esta pergunta molda decisões muito concretas, desde como o dinheiro é distribuído pelas escolas até aos critérios de acesso à universidade. E se tudo isto já não fosse suficientemente complicado, estas questões filosóficas ganham uma urgência tremenda quando as ligamos aos grandes desafios do nosso tempo. Numa era de tanta polarização, como é que a educação pode ajudar a fomentar um diálogo com respeito, uma compreensão partilhada dos factos? Num mundo que está a ser transformado pela inteligência artificial, que competências e virtudes são realmente essenciais quando as máquinas podem fazer o trabalho para o qual costumávamos treinar? E claro, com o planeta a enfrentar uma crise climática, que tipo de conhecimento e de sentido de responsabilidade global é que a educação tem de nos dar para a nossa sobrevivência coletiva?
No fim de contas, o ponto crucial é este. A filosofia da educação não é um exercício académico fechado numa torre de marfim. É uma conversa absolutamente essencial sobre como nos preparamos e como preparamos a próxima geração para o mundo como ele é e para o mundo que ainda está por vir, um futuro que nem sequer conseguimos imaginar completamente.